Cantemos. Ó, enche-me. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Espírito de Deus. A graça do Espírito Santo, eu convido você a aplaudir esse Espírito Santo de Deus que está no meio de nós, que veio nos abraçar, que veio dar respostas para mim e para você. E para você que nos acompanha, eu tenho uma certeza que o Espírito Santo também te visita, porque a palavra é clara: o Espírito sopra onde quer e aonde aprouver. Receba a graça do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Amém? Amém. Então agora eu queria que você aplaudisse Jesus, porque Ele te trouxe aqui nessa noite. Chuvinha boa para ficar em casa, sim ou não? Fazer aquela jantinha, aquele arroz novo, quentinho, aquele bifinho gostoso. E aí você preparou tudo, nem preparou nada. E falou: vou para a semana da família. Olha que bênção. Foi assim ou não foi? Foi. Tem gente que chegou mais cedo, gente chegou um pouquinho atrasado, mas você veio. Então agora, queria que você virasse a pessoa que está do seu lado e que você aplaudisse essa pessoa. Olha que linda, ela está aqui. Pode abraçar. Amém. Amém, bem louvado. Seja bem-vindo. A igreja acolhe a todos, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Podemos sentar. Vou ler a palavra, tá? Você que nos acompanha, você vai mexer na câmera aí, tá? Porque eu não vai para cá. Você que nos acompanha, você pode estar pegando aí em Hebreus 10, do 23 ao 25. Para você que nos acompanha, pega a sua Bíblia na sua casa, Hebreus 10, do 23 ao 25. O tema que o Senhor colocou no meu coração para hoje é: a promessa é para nós e para as nossas famílias. Repita comigo: a promessa é para nós e para a nossa família. Mas agora eu quero que você fale com convicção: a promessa é para mim, e para a minha família. Está muito fraco. Vai, 1, 2, 3 e... a promessa é para mim e para a minha família. Tá, então agora, quando chegar na parte da família, você vai ter que passar um filme na sua cabeça, vai lembrar de todo mundo da sua família, porque tem que ser mais forte, porque é bastante gente. Vamos lá? A promessa é para mim. A promessa é para a minha família. Amém. É isso que eu quero falar com vocês. Vamos lá? Vou pegar aqui. Diz assim, ó, versículo 23: conservemos firmemente apegados à nossa esperança, porque Ele é fiel, aquele cuja promessa o aguardamos. Olhemos uns pelos outros para estimular a caridade e as boas obras. Não abandonemos a nossa assembleia, não é como de costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando verdes aproximar-se o grande dia. Vamos lá. Nós estamos num tempo que eu queria já começar a fazer uma pergunta para você. Responde aí no seu coração, tá bom? Obrigado. Nós estamos num tempo que estamos enfrentando uma grande tribulação, sim ou não? Sim. Porém, estamos também enfrentando um grande momento de aprendizado, sim ou não? Sim. Eu quero te fazer uma pergunta. Como
está a sua fé? Como está a sua esperança? Tiago, por que está falando isso? Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vivendo um tempo de medo. Concorda comigo? Sim. Incertezas, dúvidas, várias informações. Nós não sabemos o que é o certo, o que é o errado, sim ou não? Sim. Nós vamos dormir e acordamos com medo. Estou mentindo, gente? Não. E com isso a gente vai se afastando e perdendo o quê? A nossa esperança. E a esperança, ela não nos engana, a esperança é a fé. Tiago, mas de tudo isso que está acontecendo, você acha que a gente vai ficar? Sim, agora é a hora da gente colocar a nossa fé em prova. A palavra vai dizer muito clara: conservar-nos firmemente apegados à nossa esperança, apegados à nossa fé. E só vai aguentar, gente, aqueles que tiverem fé. E só vai suportar tudo isso aqueles que estiverem enraizados na fé. Automaticamente, aqueles que estão enraizados, depois a palavra vai dizer, esperando a sua promessa. Quantas promessas Deus já fez para a sua vida? Quantas promessas Deus já fez para a sua família? Todas já foram se concretizadas? Sim ou não? Não, né? Tem muitas coisas ainda para Deus realizar em nós. Então você acha que Deus vai nos levar antes que a promessa se cumpra? Não. Mas nós só vamos entender que a promessa é para nós e para a nossa família quando nós continuarmos apegados na nossa fé. Tiago, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu estou querendo dizer, falar para você que muitas vezes nós damos muito mais importância ao medo. Eu não estou falando que você não pode se cuidar. Eu não estou falando que você não tem que usar uma máscara. Eu não estou falando que você não tem que passar um álcool em gel. Não, não é isso. Eu estou falando que você não pode deixar que o medo, que as informações tire de você a fé, a esperança da sua vida, da sua família, e que ela seja o Senhor da tua casa. Quantos de vocês, mães, pais que estão aqui, não se preocupam com os filhos? Alguns até na linha de frente. Sim ou não? Outros, se não estão na linha de frente, é primo, é sobrinho. Precisamos nos preocupar e precisamos nos cuidar, mas não podemos perder a nossa fé. Depois a palavra vai dizer assim: olhemos um pelos outros, para estímulo à caridade de suas obras. E nesse tempo, o que mais a gente pede de fazer é olhar para o outro. Já parou para pensar nisso? A gente está vivendo uma vida, querendo ou não, individualista. Como a gente não pode visitar ninguém, a gente fica no nosso cantinho. A gente não olha para o outro da comunidade, nem uma mensagem, talvez a gente não manda. Nenhuma ligação, talvez a gente não faz. Nós nem sabemos como que as pessoas estão. E se nós não sabemos como as pessoas estão dentro da nossa comunidade que eu digo esse centro aqui,
está conformado. Muitas vezes nós não sabemos como as pessoas estão dentro da nossa própria casa. Porque quando nós temos a facilidade de olhar para o irmão do lado, nós temos a facilidade de olhar para as pessoas que estão dentro da nossa casa. Quando nós temos a capacidade de estimular as pessoas que caminham conosco, de falar para ela: olha, eu preciso de você, olha, vamos caminhar juntos, olha. Automaticamente nós temos a capacidade de olhar para as pessoas da nossa casa e também perceber que ela precisa e que ela consegue dar algo mais para nós. Estava aqui conversando com a Nessa e eu falava: Nessa, como estavam as coisas? E ela falou assim: eu estou aqui. Eu estou vindo. E eu falei para ela: é isso mesmo, nós não podemos parar. Porque se nós pararmos, irmãos, nós não iremos conseguir compreender a promessa de Deus para as nossas famílias. E muito menos para nós. Porque a graça de Deus se faz quando nós caminhamos. O milagre acontece no caminho. Se você parar para pensar, se você pegar alguns evangelhos, você vai perceber que Jesus, quando ele curou a samaritana, ela precisou ir até o poço, sim ou não? Foi no caminho. Nós vimos conversando dentro do carro, o Arthur, a irmã Luísa, quando ela precisou se ser curada, há 12 anos do fluxo de sangue, ela foi a caminho. E naquele momento, ela foi no templo. A samaritana, a mesma coisa. Aquele poço para ela foi o templo. E o tempo para mim e para você é este lugar aqui. É essa capela aqui. Precisamos voltar. Precisamos voltar a acreditar que aqui é o templo. É aqui onde Deus vai realizar em mim e você as obras mais lindas das nossas vidas. É aqui que eu e você vamos começar a viver uma comunidade e é onde um vai ser suporte para o outro. E assim na nossa casa, nós iremos também ser suporte para o outro. Porque a nossa comunidade, irmãos, é uma grande escola de vida. Você concorda comigo? Eu não sei se todo mundo aqui faz parte de uma pastoral, um movimento. Mas aqueles que fazem, vai entender o que eu estou falando. Viver em comunidade não é fácil. Mas é uma escola especial de vida. Aonde você aprende que o outro é diferente de você e você precisa suportar. Aonde você aprende que o outro não vai chegar sempre sorrindo e você vai precisar se recuar. E se nós começarmos a colocar isso também dentro da nossa própria casa, não teria muitas brigas, não teria jogar as coisas na cara, porque muitas vezes na nossa família a gente joga muitas coisas na cara das pessoas, né? A gente faz um favor, ele me deu um copo d'água, depois eu tenho que falar para ele: tipo assim também, não dá um copo d'água, eu te dei um copo d'água. É uma assim. Não sei na sua casa, mas às vezes na minha casa é assim. A gente faz algo já esperando algo em troca. Mas a palavra vem dizer assim, não abandonemos a nossa assembleia, não abandonemos o seu tempo, não abandone a sua comunidade, não abandone aonde Deus te elegeu para estar. E a comunidade não é só isso, a comunidade se chama sua família. Porque se você perder a esperança, a primeira coisa que você vai perder, e a primeira coisa que você vai fazer, é abandonar os seus primeiros.
Porque é com eles que você não vive. Se você perder a fé, quem vai orar pelos seus? Minha avó falava que toda casa tem um rezador. Concorda comigo? A sua dizer isso? Da minha casa sou eu. Da sua casa quem é o rezador? Imagine se minha avó ou sua avó tivesse perdido a esperança. A sua família estava inteira hoje. Sim ou não? Já parou para pensar nisso? Imagine se aqueles que vieram primeiro que nós largassem tudo, saísse da assembleia, do templo. Nós estaríamos aqui hoje meditando a semana da família. E por que nós desistimos tão fácil? Cadê a fé expectante? Cadê a luta pelos sonhos da nossa família, pelos nossos sonhos? Irmãos, a palavra é clara. Ela vai dizer que nós precisamos ser estímulos uns para os outros. Depois ela vai dizer assim, tanto mais quando os verdes aproximar-se o grande dia. Que dia é esse? É o dia onde o Senhor irá realizar em nós as maravilhas, aonde as promessas começarão a se cumprir. Conversava com o Álvaro aqui, e ele falava, não, já faz mais de um ano praticamente que eu estou em Mirante. E da última vez que eu vim, ele estava ainda com a casa montando. Construindo, se não me engano. Promessa que já foi se cumprida. O Senhor tem muitas promessas para se cumprir ainda dele, mas ela já foi cumprida. Então a gente tem que entender que quando nós nos afastamos daquilo para onde Deus nos chamou, e eu falava isso para o Arthur hoje, o tema da leitura do que você vai ler na sua casa chama A Fidelidade de Cristo impede a nossa fidelidade. O que é impelir? Impulsionar, movimentar, nos levar. A fidelidade de Cristo nos leva a ter uma fidelidade, mesmo nas pequenas coisas. Se nós pararmos para pensar, nós não poderíamos nem fazer isso aqui que estamos fazendo. Não pode muita gente mesmo, né? O pessoal não vai querer, está chovendo. É uma mensagem, gente. Mas o que nos impede de estar aqui? A fidelidade de Cristo nos motiva a ser fiéis. Hoje eu acordei muito mal, com dor de cabeça. Me enxerga que quando ataca, é só com dipirona na veia. Eu posso tomar dipirona de gota, de comprimido, não vai. E eu fui para Santa Casa, tomei, falei, olha, bom, doutor, eu tenho que ficar bom, porque a noite tem compromisso. Ele, tá, tirando da minha cara. Mas o que me impedia ficar aqui? A fidelidade de Cristo me impede a estar aqui. E a promessa é para mim e para os meus. Se nós pararmos para pensar, quantas pessoas começaram a caminhar conosco? Onde elas estão agora? Algumas já pararam de caminhar antes da quarentena, sim ou não? Porque perderam o que, gente? A esperança. Perderam o que, gente? A fé.
perderam o destino, não estimularam ninguém, não era estimulado. Às vezes em sua casa está até bagunçada e ela não consegue colocar em ordem, porque quando ela colocava em ordem é quando ela vinha nesse tempo e ela seguia as orientações daquilo que era falado. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que a nossa comunidade é algo importante que nos ensina a ser melhor dentro das nossas famílias, onde quer que nós somos? Assim como era com Jesus. Jesus, quando se reunia com as pequenas comunidades, eram 5, 6, 7, 10, 12, 15 pessoas. E ali ele falava, ele ensinava, e aquelas 5, 6, 7, 12 pessoas saíam, cada um para um lado, e realizavam milagres, prodígios, curas, libertações, porque ouviam e colocaram isso em prática. E essa quarentena nada mais do que menos vai mostrar para mim e para você 3 coisas que eu guardo para mim. Somos todos iguais, correto? Todos. Ela não vem só para quem é pobre. Ela não vem para quem tem carro, para quem não tem. Para quem tem casa bonita, para quem não tem. Para todos. A outra coisa, não é algo que depende de mim e de você. Não, Tiago, depende de nós sim. Não depende. A máscara que nós estamos usando, o álcool em gel que nós estamos passando, é para nos proteger. Mas não tira o corona. Tira. É só uma proteção. Para tudo isso passar depende de quem? Somente da terceira pessoa, de Jesus. E a terceira coisa é isso. Mostrou para nós que precisamos voltar o nosso olhar para Jesus. As pessoas estavam desenganadas. As pessoas estavam perdidas. As pessoas estavam fazendo de tudo o que queriam fazer. As pessoas eram donas do eu delas, do Senhor delas. As pessoas já não rezavam mais. As pessoas vinham na Santa Missa quando queriam. As pessoas já não adoravam mais o terço. Tinha gente que nem sabia onde estava dentro da gaveta. Qual gaveta estava? A Bíblia estava igual a outros livros que a gente é acostumado a colocar lá. E que a gente tira uma vez ou 2 vezes por semana, fazer uma faxininha. E que a gente resolve dar uma fuçadinha ali para ver o que presta e o que não presta para ajudar. Voltamos a ter Nossa Senhora como mãe. Voltamos a colocar o crucifixo nas portas das casas. Sim ou não, gente? Ou isso aconteceu imprudente? No domingo de Ramos colocamos ramos no portão. Na janela ela queria colocar até um galho de casa, aleluia, não dá. Por que tudo isso? Por medo? Ou por devoção? Por esperança? Ou por uma saída? Independente de qual for. Mas pense comigo como muitas coisas essa quaresma tem Deus mostrado. As famílias estão ficando mais juntas.
filhos que moram longe estão voltando quase todo final de semana para ficar com o pai e com a mãe. Antes, trocava qualquer balada, qualquer festa. Estou mentindo? Você que é mãe, que o filho mora fora, estou mentindo? Por você queria que essa pandemia continuasse só para ter seu filho mais de perto. Irmãos, nesta noite o Senhor tem chamado a nossa atenção que há uma promessa para nós, mas nós não podemos abandonar a Assembleia do Senhor nos escolheu, que se chama a nossa comunidade. Se o Senhor te chamou para ser ministro, seja ministro. Se o Senhor te chamou para cantar, cante. Se o Senhor te chamou para pregar, pregue. Se o Senhor te chamou para organizar, enfeitar, enfeite. Se o Senhor te chamou para ficar na acolhida, acolha. Se o Senhor te chamou para sentar por enquanto, sente-se, mas não se acostume. Porque muitos têm se acostumado a ficar só sentado. E se esquece que o milagre se faz no caminho. Muitos têm acostumado a ficar no fulano faz, a Nisa canta, o fulano vai. O milagre tem acontecido, mas só quem vai conseguir pegar é aquele que se colocar em multidão. E essa música que eles cantaram, que é o tema Ilumina, se você parar ou para escutar letra por letra, é um pedido que Deus, nós precisamos pedir para Deus: Senhor, neste tempo que estamos vivendo, nos ilumina. Nos ilumina para viver uma vida diferente. Nos ilumina para após essa pandemia nós possamos ser diferentes. Nos ilumina para que nós possamos falar com as pessoas de uma forma diferente. Ilumina aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. E quantos de nós às vezes temos pedido ou esquecido de pedir, Senhor, que neste dia o Senhor nos ilumine com a luz do Espírito Santo? Quantos? Você já conversava com uma moça e ela falava para mim que ela estava com o pé muito doendo. Eu falei para ela: puxa, será? Falei: antes de dormir, faz oração com o Espírito Santo. Você sabe fazer? Ah, eu sei qual que é. Ela falou: ah, eu sei qual que é. Eu falei: não sabe, vem ser comigo. Falei: tá, vou te mandar pelo WhatsApp. Mandei no WhatsApp. Aí ela fez. E aproveitei e mandei uma música do Espírito Santo. Porque eu sou desse, mando só uma coisa, mando duas. E aí ela escutou, né? O Espírito Santo escutou muito. Outro dia ela mandou assim: nossa, que música mágica! Quando eu escutei ela, é como se eu estivesse tirando tudo que estava dentro de mim, eu não conseguia respirar melhor. Aí eu pensei: a música não é mágica. É que quando com certeza cantava a música, ela escutava, ela permitia que o Espírito Santo adentrasse dentro dela e limpasse aquilo que ela estava sentindo. E aí ela falou: você já faz parte da minha playlist. Eu falei: amém. Mas eu percebi que naquele momento ela pegou a música como se fosse um remédio, sabe? Que quando você não estiver bem, você vai lá e vai utilizar. E aí eu conversava com Jesus.
Quando é que ela vai despertar aquela mulher? Quando é que ela vai escutar essa canção de novo? Daqui a um mês? 2 semanas? Ou será todos os dias? Isso ficou indagado no meu coração. E nós? Quando é que vamos despertar e entender que o que Deus quer para mim, para você, para as nossas famílias, é muito mais, talvez, daquilo que você tem pedido? Porque eu não sei você, mas nós sonhamos pequeno. O que Deus sonha para nós é muito grande. Muito grande. Talvez você apresente algo tão insignificante, mas é onde Deus quer fazer o insignificante ser significativo. E a gente falou sobre isso no carro. E o Arthur falava, às vezes a gente tem uma fé tão pequena, acha que tem tanta gente na nossa frente que está sofrendo muito mais que nós. Mas muitas vezes Deus nos surpreende realizando o nosso e não daqueles que estão em primeiro. Porque o que Deus sonha para nós é grande. O que Deus tem preparado para nós é grande. Como nós vamos compreender isso? Quando começarmos a olhar um para os outros, quando começarmos a voltar para a nossa Assembleia, quando começarmos a fazer o céu acontecer aonde Deus nos botou. Eu escutei isso há 5 anos atrás. Eu estava fazendo um caminho vocacional para a Canção Nova e eu fui convidado, chamado para ir para lá. E eu ia ser um missionário de aliança. O que é um missionário de aliança na Canção Nova? É onde eu tenho a minha família, aonde eu tenho a minha casa, e que quando precisa pegar para fora, de cidade, do país, eles me convocam e eu preciso estar à disposição para ir. E quando acaba aquela missão, igual eu faço aqui, eu volto para minha casa. Agora, o missionário consagrado é aquele que tem que morar na comunidade. Ele vive da providência, ele fica lá. E quando eles me chamaram, eu fiquei uma alegria tão grande que eu falei, nossa, vou para a Canção Nova. Como Deus é rápido. E eu fui em São José do Rio Preto, que era a sede mais próxima, fazer uma entrevista, participei da entrevista, participei de oração com eles, voltei para minha casa maravilhado, é ali mesmo que eu quero ficar. Não precisa nem ser para a Cachoeira Paulista, onde está o Padre Fábio de Mello, na Ribeiro, não, pode ser aqui mesmo, Jesus. Pode ser aqui mesmo. E aí saiu a notícia que eu tinha que fazer a cirurgia do coração. Falei, meu Deus, e agora? Vamos fazer a cirurgia do coração, porque a saúde, sem a saúde eu não consigo ser um missionário, correto? Sim ou não? Sim. E aí eu fiz a cirurgia, e aí eu voltei para outra entrevista, e aí ela falou assim para minha moça, olha Tiago, como você fez a cirurgia recentemente, não vai dar para você fazer parte da comunidade, porque a comunidade em si exige muitas viagens, e a gente já estava colocando você numa escala de pregadores para viajar. Inclusive, até perguntar para você se você fala inglês, né, outras línguas, porque senão a gente ia colocar você como uma pessoa que fala. Como você está recente, está no meio só que você fez a cirurgia,
é melhor você voltar para prudente. E depois de um tempo, 2 anos, 3 anos, você volta a mandar e-mail para nós de novo e nós vamos recomeçar a sua caminhada vocacional outra vez. Naquilo para mim foi uma frustração tão grande, porque era algo que eu sonhava. Mas Deus é rápido, porque Deus não nos quer frustrados, Ele nos quer felizes. Quando eu levantei, eu estava saindo da porta, ela Tiago, eu virei para trás, ela disse uma palavra que carrega até hoje para mim. Faça o céu acontecer aonde você pisar. Independente de comunidades, paróquias, movimentos, faça o céu acontecer aonde você pisar. Outra linguagem, floresça onde Deus te plantar. Quando ela falou isso, eu me arrepiei, igual estou me arrepiando agora. E eu falei para ela, amém. Eu saí tão abastecido, porque eu falei, é isso. Eu preciso fazer o céu acontecer independente se é na Canção Nova, se é não sei aonde, eu preciso fazer o céu acontecer. E aí, depois de uma semana, eu fui convidado para assumir a coordenação diocesana da renovação pelo Ministério João, aonde era para a minha graça acontecer dentro da minha diocese. E foi aí que eu comecei a visitar toda a nossa diocese. E foi onde eu conheci vocês. Precisei ir para a Canção Nova? Não. Estou me esforçando para fazer o céu acontecer onde eu vou, porque não é fácil. Mas entende que não podemos perder a nossa esperança. E entende que não podemos abandonar a nossa Assembleia. Por mais vontade que vocês queiram, por mais que você queira criar asa, não fuja da sua Assembleia. Talvez você que me escuta, que está aí do outro lado, saiu porque alguém te feriu, se afastou porque você tem tido surtos de medos, saiu porque alguém falou algo de você e da sua família. A promessa vai se cumprir quando você voltar para a Assembleia Regional. Vamos ficar em pé e vamos fechar um pouco os nossos olhos. E eu queria que você com os seus olhos fechados, você pudesse colocar no seu coração tudo que foi falado. Feche mesmo os seus olhos. Às vezes nós temos dificuldade de fechar um pouco os nossos olhos porque nós olhamos para dentro de nós. E dentro de nós, às vezes, há trevas interiores que precisam ser tocadas, mudadas. Por isso, eu queria que você apresentasse agora para Jesus. Como está a sua fé? O que tem te abatido neste tempo?
Se é o medo, que você possa falar: Senhor, assim como Pedro teve medo ao mar, quando ele estava ali em alto mar, não me deixe afundar como Pedro quis afundar, mas me levanta e me leva a passar para outra margem. Senhor, se há falta de esperança, dá-me a graça de ser como a samaritana, como a hemorroísa que acreditou que depois de 12, 20, 30 anos, a cura, a graça iria acontecer. Se você conseguir, abre os seus lábios e vai apresentando para o Senhor. Vai colocando para Ele. Se alguém te feriu, que muitas vezes isso te afastou da sua assembleia original, libera agora o perdão. E vai falando: Senhor, eu quero perdoar. Senhor, dá-me a graça de pular isso que eu tenho vivido, que muitas vezes tem atrasado a minha vida, tem atrasado a minha história. Está falando com Jesus. Que você possa abrir os seus olhos agora e olhar para aquele que te ama, aquele que não desistiu e não desistirá de você, aquele que prometeu cumprirá na minha vida, na sua vida. Aquele que esperou você por esta noite. O Senhor coloca no meu coração de pessoas que estavam com saudade de Jesus, saudade de olhar para Ele, saudade de estar na presença dEle, saudade de entregar tudo a Ele. Por isso que agora os seus olhos não possam voltar-se para mais nada, mas somente para Jesus. E com esse olhar que você possa agradecer ao Senhor por você estar aqui, por você permanecer na assembleia. O Senhor me mostra pessoas que estão aqui conosco. Você veio mesmo com medo, insegura, mas você começou a compreender que aquele que nos guarda não dorme nem cochila. Por isso, agradeça ao Senhor. Na presença de Jesus, agradeça por todas as pessoas que estão envolvidas nessa semana tão especial que a nossa igreja vive, a semana da família. Pelo Senhor ter proporcionado esse momento. Que o seu olhar agora, o primeiro olhar, seja um olhar de gratidão. Que seja um olhar de amor. Que seja um olhar
seja o olhar daquele que age para mim e para você com fidelidade e que nos impele a ser fiéis no pouco que Deus nos confiou. Deus está conosco, nada é impossível. Cantemos. Que pudesse pedir o nascer do sol, é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem crescendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Usa-me.